aí vai, só pra você se desabafar. Quando tem uma coisa boa, parece que eu me seguro mais. Eu falo assim, será que eu conto isso pra todo mundo? Será que eu vou falar isso pra quantas pessoas, né? Só aqui falando de forma bem lúdica também, mas eu acho que vale a pena, porque a riqueza desse material está na simplicidade de que ele foi feito e não foi simples de fazer, entende? É aquela brincadeira de ser simples e ser simplista, né? Ele é muito profundo, mas a comunicação, né? E para mim já é uma inovação aqui, a forma de comunicar esse material é muito boa, tá? Legal, Wellington, boa. Acho que tem mais algumas questões aí que vai ser legal trazer, né, sobre o material e sobre modelagem de negócio, que com certeza é um tema fundamental, acho que para todos, né, que querem se desenvolver, né, como empreendedores. E aí, quando a gente fala de desenvolver como empreendedores também, é como empresários, crescer nas empresas, né, ser um bom gestor. Né? O bom gestor precisa tomar decisões difíceis também, ele precisa conhecer de negócio, né? Exato. Então, todas as ferramentas vão ajudar, e esse livro, ele é um livro fundamental, né, com a teoria fundamental, isso é bem legal. Eu acho que seria legal, né, daqui a pouco você trazer também um pouco mais a respeito da estrutura do livro, como ele está dividido, são capítulos, como é Claro. que é. Mas antes, eu queria convidar aqui os nossos queridos telespecs a participar do nosso modelo de negócio aqui, do Regra de 3, É isso né, para aí. você nos ajudar a ter mais cordas aqui, mais gente puxando corda, mais inteligência artificial puxando corda, né, e tudo mais, para melhorar a sua experiência. E aí, aproveitando outro gancho do que o Wellington falou também, você pode compartilhar coisa boa, né? Não é só coisa ruim, não. Então compartilhe. Isso Se aí. você está gostando do Regra de 3, se você está gostando desse episódio, compartilhe com seus amigos sobre o Agro de Respeito, né, que ele vai entrar aqui, vai assistir o Regra de 3, compartilhe os episódios do Regra de 3, porque isso nos ajuda a crescer também, né, nos ajuda a chegar, né, nesses empreendedores, né, se você for um empreendedor também, entre em contato com a gente, mas ajuda a gente a chegar a mais empreendedores, que podem entrar em contato com a gente via Instagram, pelo @agro de respeito, pelo @regra de 3.agro, pelo @Wellington Bendinelli, ou pela nossa comunicação oficial, aqui que está passando no banner na tela, que é o regra de 3agro@gmail.com. Então, lembrando que é regra D3, é de letra e 3 número, regra D3agro@gmail.com. E aí você pode descobrir como que a sua marca pode estar com a gente aqui de diferentes formas, né? Então a gente também diversifica aqui as nossas fontes de renda, né? E é todo esse conhecimento que o Wellington trouxe aqui, né, a respeito da modelagem de negócio. Então aqui já um exemplo um pouco mais prático, né, Wellington? A gente Isso convida, aí. queridos telespecs, a participar e construir com a gente, né? Então, além de ganhar uma exposição de marca, você também acaba ganhando essa experiência de participar com a gente do Regra de 3. E, Wellington, vamos lá, cara, conta um pouco pra gente do livro em si, como que ele tá dividido em questão de capítulos, né? Porque você comentou, eu não sei se ele explica cada um dos 9 pontos, se ele vai explicando cada um por vez, como que tá essa estrutura? E se você puder me mostrar alguma coisa pra gente, pra quem tá nos assistindo também, eu acho que é legal. Vamos lá, Diegão. Olha que bacana, né? Ele é um material. Eu vou aqui, né? A gente vai lembrando. Tem muita curiosidade nesse material, nesse livro. Muitas. E assim, tem outros. O nossos telespec pode procurar, né, muitas explicações de como foi criado. Só para vocês terem uma ideia, ele foi co-criado por 470 profissionais, tá? Oxe. Estrategistas. Olha a riqueza desse material, né? E aqui eu tô lendo aqui, tô pegando aqui alguns dados do material, né? Teve um brasileiro, inclusive, que participou dessa cocriação, né? Professor lá, se eu não me engano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, né? Na época lá. Porque esse material, o Diego, ele foi a tese desse autor. Ele saiu de uma preocupação acadêmica, tá? Olha que legal, né? E a transformação disso, né? Lá, né? E então esses 470 usuários, eles representam 45 países. Então, olha que, mais uma vez, é um material com muita riqueza, tá? Então ele tem aqui em relação até a páginas, tá? Acho que vou aqui falar é um material que tem, deixa eu só ver aqui, 200 e
280, mais ou menos 281 páginas, tá? Então ele é um material que, só para, né, alguns pontos aqui para os nossos telespec. E você comentou, ele vai além desses 9 pontos, tá, Diego? Antes de mostrar aqui o livro, ele vai além, ele não explica só os 9 pontos do negócio, ele vai falando como que eu posso, por exemplo, ter outros modelos de negócio, né? Então, quais modelos de negócio eu posso ter? Então, tem várias definições, muita coisa ilustrada, né? Ele tem também a questão do que é uma ideação, o que é isso, né? Como que eu posso começar um negócio, ter técnicas, né, para que eu possa criar alguma coisa nova. Então, ele dá ferramental para todo mundo, né? Então ele vai muito mais além dele definir esses 9 pontos e como aplicar item por item, né? Ele também permeia a questão da estratégia, né? Então, além disso, né, como que a gente pode gerenciar esses múltiplos negócios ou modelos de negócios com processos bem definidos. Olha que bacana, né? Então ele dá uma aula, um MBA aqui para quem está estudando. Por isso que até hoje eu pego, eu olho, pô, deixa eu voltar, legal, como que é essa teoria. Então, ele é dividido, então, né, em cinco blocos, grandes blocos, né? Então, ele fala desse quadro, né? Esse quadro que é esse Canva, né? Essa forma de você trabalhar o seu negócio de forma também muito leve, imutável. Então ele vai, né? É muito daquela questão. Muita gente já viu os post-its. Por que é post-it, né? Porque eu posso tirar e facilmente eu modifico aquela situação de forma rápida, né? Então, por exemplo, aqui, né? Olha que legal, né? Um pouco do design desse material, né? Então ele começa a, a trabalhar, né? Com, com, com essa forma, né? Então, olha, eu vou falar sobre o quadro. Então ele vai lá, quadro, né? Vou aqui colocar para vocês um pouco do design desse material. Então ele vai colocando, né? Ele trabalha muito com letras, né? Com formas diferentes aqui de você. Deixa eu ver se eu pego aqui uma ilustração. Olha aqui, ó, que legal. Então ele é super ilustrado, né? Ele tem aqui muita riqueza, né? Tô aqui passando aleatoriamente, Diego, mas olha que legal, né? Olha que isso aqui é um material bacana, né? Então você percebe que é colorido, né? Ele vai desenhando, olha quanta riqueza, olha, aprimora a comunicação, né? Então ele vai dando dicas, explora ideias, né? Dicas muito boas, né? E fundamentais, né? Então, ó, cenários futuros. Então, como que eu posso ter, né? Dentro aqui de alguns segmentos, inclusive, ele dá muito exemplo, tá? De segmentos, né? Aqui ele está falando, olha a nossa, sem querer, Diego, olha a nossa análise SWOT aqui, né? Olha aqui, ó, detalhada, com muitos pontos aqui de avaliação, né? Então, essa é a riqueza, né, desse material, só para que vocês possam ter, então, uma breve visualmente falando, como que ele é bastante rico, tá? Não sei se deu para captar ali, né, nessas imagens, né? Até porque não tem tudo na internet, senão a gente teria pego aqui e apresentado, projetado, né? Então, mas acho que ficou claro, né? O quanto que ele é um manual, né? Um manual, um guia prático, extremamente criativo. E você vai lendo, sabe? Você vai falando assim, poxa, como que uma coisa tão complexa pode ser traduzida de forma tão, tão simples, né? Ali tão profunda, mas simples ali, né? Desse entendimento. Legal, legal. E parece ser uma uma linguagem criativa também, né, que você mostrou. Tem bastante Extremamente. esquema, né, colorido, então não é aquele negócio de você pega um livro que é pesado, você fica ali, daí daqui a pouco você tá viajando a maionese, tem que voltar, né, para ver o que você leu, onde que você parou mesmo, né.
Então parece que ele é bem pensado também sobre entrega da mensagem, o negócio que você ficou frisando aqui, né? Não é só o produto, é como que eu entrego. E aí tá um exemplo bem legal, né? Achei bem bacana aí a parte do livro. E aí vai uma outra questão, né? Porque eu comentei um pouco aqui, um pouco do meu entendimento, né? Mas você que realmente tem o livro aí, leu, estudou, né? Quem que seriam as pessoas do agro, né? E vamos pensar de forma específica, de áreas e tudo mais. Eu sei que ele pode ajudar todo mundo, mas se você pudesse elencar ali alguns exemplos de pessoas que poderiam se beneficiar do conhecimento desse livro, né? Pensando em cadeiras, né? Em carreira, o que poderia se beneficiar. Ó, Diego, ele é um material que ele dá um olhar 360 para o negócio, né? Então, se eu estou pensando, por exemplo, né, quem que é o responsável por exemplo, dentro do pilar proposta de valor, a gente está co-criando junto, né? Então tem, por exemplo, o departamento de marketing de uma empresa, né? Ele vai estar olhando aquele negócio com vários pontos aqui. Então aquela parte que fica com contato com o cliente, que o cliente vê, né? Sendo bem aqui também superficial, tá, Diego? Mas só para, né? E uma área mais operacional, né? Que tem que produzir, tem que olhar ali. Então, ele dá um olhar 360, né? Mas assim, todo mundo que toma, que de certa forma tem uma equipe, né? Lidera uma equipe que entrega valor, ele tem conexão, né? Depende muito da forma como eu estou só entendendo tudo isso. No fundo, desde inclusive o cliente, né? Vamos só lembrar que cliente pode ser pessoas externas, e eu também tenho cliente como, se eu olhar de uma forma também mais ampla, os meus próprios colaboradores, né? Então, assim, poxa, como é que eu posso melhorar, entregar mais, né, valor aqui para as pessoas que estão trabalhando aqui, né? Eu não vou gerar talvez um negócio, sei lá, enfim, não sei. Estou aqui conversando aqui abertamente com você, né? De Mas repente tem o essa RH, né, poderia usar isso de alguma forma para criar uma estrutura nova, para gerar uma experiência para os pode colaboradores ali. eu vou falar em especial, né, na minha função hoje, né, trabalhando com inovação, trabalhando com novos negócios, então áreas de novos negócios, né, áreas que olham a inovação pensando estratégia, pensando um olhar 360, né, então gerentes, coordenadores, né, diretorias, CEOs, né, então essa equipe, né, que olha um negócio, ele é um primeiro contato que vai ver o todo. Ao mesmo tempo em que eu tenho, mais uma vez, lembra que vou aqui focar no livro, né? São 9 componentes. Se um desses componentes não entender muito bem para que ele está fazendo isso, eu vou ter um problema de comunicação, vou ter um problema de alguma coisa, problema de qualidade, né? Eu vou ter atraso na fila né, dos caminhões, eu vou, entende? Eu vou atender mal aquele cliente, né, que está me falando, reclamando do meu produto. Então, perceba que tem aí ações mais específicas, né, que eu tenho que olhar, garantir e ter métrica ali né, para mensurar índice de satisfação, por exemplo, né, um NPS aí, tá? Então, olha que riqueza que a gente está falando de negócio, é como um todo, 360. Então, hoje no negócio, né, onde eu estou inserido, quando um cliente vai comprar um insumo, ele, desde procurar uma vaga para estacionar o carro, né? Será que as vagas para estacionar o carro têm vaga o suficiente? Será que elas estão indicadas de forma suficiente? Será que toda a comunicação interna da loja, antes, ele nem me falou o que ele quer, mas será que está tudo, né, tá tendo essa conexão, né? Então, será que as pessoas estão sendo treinadas para que entender que ela é uma parte importante desse negócio? Então, você perceba que, mais uma vez, né, assim, está sendo um pouco repetitivo, mas que de forma direta, eu entendo aí muito particular, se a gente quer prosperar, eu preciso ser estratégico e ter um olhar 360 de toda a cadeia, né? Por que que eu falo isso, Diego? Porque se o nosso negócio, ele não é dificilmente alguém tem uma coisa única,
até a gente vai falar aqui de viagens para Marte, né? Ou vamos falar de um segmento, explorar o turismo espacial, que é algo totalmente novo no mundo, certo? Que é o turismo aeroespacial ali. Eu já tenho pelo menos 3 empresas que já estão já com foguetes, já estão fazendo testes, né? Então dificilmente eu vou ser único por muito tempo. Único, só não tem. É só isso, né? Onde eu quero chegar com tudo isso, né? Que a gente tem muito fatores externos que podem, uma guerra pode, no agro, por exemplo, uma guerra pode atrapalhar não só o fornecimento de alguma coisa, como também a insegurança dentro de mercados e os preços começam aí a sofrer, né? Enfim, oscilações e assim por diante, né? Então, sendo mais objetivo na sua resposta, acho que diretamente falando, pessoas que tomam decisões, né? Pessoas que são gerentes, mais uma vez, né? Tomam decisões ali de negócios, né? Até para entender onde que eu posso atuar dentro de um segmento mais específico, né? Então, o setor de compra, como que eu posso ter uma experiência de compra melhor, né? E isso está aqui, né? Tá falando aqui, é um pilar. Então, bem, assim, vamos pensar que tem nove gerentes aqui, 9 diretores em cada ponto aqui que vai, né, descer até no operacional, que é super importante também, né? E é saudável, né, que as pessoas tenham aí esse conhecimento de um todo, independente se todo mundo toma decisão, né? Todo mundo toma qualquer decisão, vai tomar, mas é importante entender qual que é a importância também, né, do que eu estou fazendo aqui em todos os níveis de um negócio, para que a experiência seja a melhor possível para o nosso cliente. Muito bom, Wellington. E você me contando isso me lembrou de uma história, né, que um colega me confidenciou uma vez, né? Inclusive, só para deixar no suspense, eu não vou falar o nome dele, mas ele já foi até convidado aqui já participou de episódio. Mas ele estava me contando uma vez, né, que a empresa que ele trabalha, que eles estavam realizando um processo ali, né, de pegar pessoas de um departamento, não me lembro qual, se era da produção, se era do. Bom, o marketing não era, né? Porque o marketing normalmente tá bem ligado com a ponta, deveria estar, né? Bem ligado com a ponta. Mas acho que era alguém tipo que era da fábrica, sabe? Pegando algumas pessoas de alguma parte da operação, né? Da fábrica, alguma coisa assim, e levando para passar, por exemplo, uma semana com o pessoal do comercial no batidão ali, né? Então, você acordar 4 horas da manhã para poder viajar e chegar num cliente para atender e depois ir para outro lugar e tal, e pega estrada e almoça e aquela pista que é ruim e não sei o quê, para ter essa experiência, né? Eu acho que o inverso também seria interessante, mas principalmente para conectar justamente com a ponta do negócio, né? Com os clientes, né? O que o cara que está ali, né? Às vezes vem uma mensagem, né? Isso que ele passou para mim, né? Porque às vezes vem uma mensagem para uma pessoa que está numa operação, às vezes de produção ou de escritório ou qualquer uma que seja, e ela não tenha nem a noção do que está acontecendo lá na ponta, né? E aí ela começa a linkar o que ela faz, aquilo que é o trabalho dela, que às vezes ela vê, ela faz ali e tchau, né? Vai embora no caminhão, ou o projeto vai para frente ali e não vê o que está acontecendo lá na ponta, no cliente, né? Então ela vê que ela faz parte e que a parte dela é importante, tanto na qualidade do que ela faz, no como ela faz, para os clientes internos, que daí a pessoa que estava ali, né, no final, o cliente interno final ali, a pessoa que vai vender para o cliente fora da empresa, e também até na forma que ela vai lidar com os clientes internos, né? Porque muitas vezes a empresa tem ali as suas desconexões de setores, né? E aí geram aquele burburinho, né? Aquele conflito de, poxa, né? Porque o cara não pode me atender, eu estou aqui com uma demanda, né, que vai influenciar diretamente no resultado da empresa, e às vezes a pessoa que não atendeu, e às vezes ela não atendeu por uma questão assim, não, porque eu não vou atender, eu não acho que é importante, não conhece o nível da importância, muitas vezes, né? E então achei bem legal que ele me contou essa história, né? E eu lembrando do Canva modelo de negócio, não sei se você tem aí para mostrar, porque você mostrou aquele exemplo mais lúdico ali, né? Não sei se no começo foi legal, mas não sei se foi tão visual, porque conhecendo essa estrutura em que eles definem, na verdade, todos esses 9 pontos em uma página, né? E eu acho Isso. que isso é legal porque a gente consegue ter em uma página
enxergar a importância de todos os pontos e como eles, né, de certa forma, eles se interconectam, né? Eu não sei se você Exato. tem isso para mostrar para gente, para quem estiver assistindo. Deixa eu só achar aqui, tem vários, né? Deixa eu ver um que seja. Só para mostrar do que a gente está falando ali, porque eu acho que tem um que você mostrou que dava para ver, mas eu não sei se. Porque, como ele era muito ilustrado, ele era visto meio na perspectiva ali, né? Eu acho que não. Ah, legal. Talvez não fosse porque a pessoa vai procurar, né? Eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas vão procurar no Google, elas vão ver, mas daí elas vão falar, será que é isso? Né? Então, se tiver um aí Boa. para mostrar como exemplo. Tem um aqui, ó. Vou até estar aqui falando sobre a Lego, a empresa Lego, né? E olha que bacana, né? Então, deixa eu só me posicionar aqui. Então, esse é um exemplo, né? Em uma página tem os 9 componentes aqui, né, do modelo de negócio. E aí você vai, aqui você pode escrevendo, né, em post-its e colocando. Aqui está escrito direto nessa folha. Então, por que, né? Por que eu tenho que o legal, né, do material do post-it é porque é um modelo que a gente está em transformação, né? E a gente está aqui escrevendo, pô, será que eu não tenho certeza disso, né? Vamos testar? Então coloca lá algumas ideias e isso vai amadurecendo. Lógico, tem várias metodologias aqui, a gente não está nem entrando no mérito de construção disso, né? Mas sim como no final eu consigo, como você bem colocou, mostrar a importância. E quando você olha 360, né, você começa também a ter dentro aí das métricas aqui, né, desse material, também possibilidade de criar coisas novas, né? Então, eu até vou ler aqui o que o livro na capa, né, é bem provocativo. Olha que bacana. Você está segurando um livro para visionários, inovadores e revolucionários que se esforçam para desafiar os modelos de negócios ultrapassados e projetar os empreendimentos de amanhã. Esse é um livro para, né, aí Business Model Generation, né, inovação em modelos de negócios. Inclusive, tem muito case aqui de empresas que a gente conhece, né? Cases, eu acabei de falar, né, da Lego, né? Tem um monte. Tem aqui né, da Apple também, né? Fala um pouquinho sobre a construção ali, desde o até chegar, claro, né, que é um livro já 2011, né? Então, claro que não tem toda essa trajetória aí mais recente de algumas empresas, muita coisa já mudou também, né? E é legal isso, porque você vai pegar esse material e vai falar assim, nossa, era isso aqui que era antes, né? Então, o modelo se mantém, né? Talvez os exemplos eles ficaram alguns no passado, a gente aprende também, né? Então é algo bem interessante. Então, além dele ser um guia prático, extremamente ilustrado, né, muito criativo, com muita informação, ele também tem práticas ali, né? Então ele dá exemplos. Então você não vai ficar aí a pé, né? Não é uma expressão bem coloquial aqui. Ah, mas como é que eu faço? Tem vários exemplos aqui na internet. Também tem muita coisa boa, né? Muito material bom. E por isso que para mim, né? E desse material, né? Surgiu novas abordagens para outras situações quando a gente pensa em empresas, né, Diego? Então, deixar isso muito bem claro, porque senão as pessoas falam, nossa, olha o que o Hélio está trazendo, um livro tão antigo, né? Mas ele ainda é um livro muito atual, né? Com muita teoria que a gente ainda poucas empresas aplicam, né? Da forma aí ampla até hoje em dia, né? Então, muito legal. Muito bom. E para quem se interessou no livro, Wellington, não lembro se você. Quer dizer, não sei se você se lembra como que você adquiriu, ele é fácil encontrar, é caro, é barato, claro, isso é relativo, né? Mas mais ou menos quanto que você pagou? Não sei se você sabe o preço atual também do livro. Olha, não sei, mas eu posso fazer isso já. Quer ver? Boa. Levanta pra gente aí, Né? porque a gente já poupa também aí os nossos queridos telespecs aí, porque sempre é uma dúvida muito recorrente, né? Como que a gente encontra, né? E eu acho que não custa a gente falar também ali, né? Quanto que tá custando mais ou menos o livro. Exato. Olha, aqui eu coloquei uma busca bem tranquilo, tá, o Diego,
aqui dei um Google, né? Então você tem o livro em várias plataformas, tá? Inclusive ele tem aí plataformas que você pode, não vou falar o nome de nenhuma, porque nenhuma nos patrocina, né? Aqueles caras. Nos patrocinem. Né? Mas tem aqui, né? Brincadeiras à parte, mas tem na Amazon, você pode na Amazon, Mercado Livre, né? Todas as plataformas, né? Ali que a gente está acostumado, inclusive plataformas de livros sebos, né? Livros usados, tá? Então preço tem aí mais ou menos, tá? Varia aí de ele novo de 93 até R$ 112 aqui, um pouquinho 113, tá? Né, um preço mais médio, e de 50 a 70 reais ele aí usado, né? Aquelas plataformas, eu já comprei muito livro usado também, até tem plataformas que eu gosto, eles colocam até classificação lá do que tem, se tem avaria, se não tem, que tipo de avaria tem, então é muito legal fortalecer também isso, né? Mas você consegue de forma muito, muito tranquila adquirir esse material. E aí, para quem colocar também lá, já coloquei no Google aqui, tem outros, né? Então tem outros livros desse autor que ele vai. Olha que é tão grande que só falar sobre proposta de valor, que a gente falou que é um componente, tem mais um livro da quantidade de páginas desse falando sobre isso. Então não é algo simples, né? Mas é algo que. E tem outros, né? Aí tem um que eu tenho até aqui testando ideias de negócios, né? Que é um outro material desse mesmo autor, né? Isso ele vai criando essa mini biblioteca, né, de um mesmo autor aqui no caso específico, mas que é um guia mesmo, é um guia prático. Eu gosto sempre de ter em mãos aqui, fica próximo de mim, para que eu possa. Mostra aí, mostra a capa desse outro aí também, vamos ver. Esse aqui, ó. Esse aqui tá mais novinho, né? Opa. Esse aqui já é outro, né? Que a gente pode falar depois em outro momento, né? Mas é o mesmo jeitão, né? Então, se você até vou aqui colocar a mesma forma, né? Aqui tá falando sobre. Aí pode ver que tem bastante post-it aqui, né? Mas olha, da mesma forma ele é bastante aqui lúdico, né? Então aqui falando sobre anúncios, né? Explicando como fazer, como testar ideias de negócios, né? Que é uma coisa legal. Então como é que eu vou ter uma ideia? E aí, Diegão? Vamos abrir uma empresa já, né? Será que é a melhor forma? Não sei. Tem outras formas, né? E aí Depende. depende. A palavra do agrônomo aqui, né? Depende, né? Então, só para ficar aí isso aqui tem bastante conteúdo. Eu gosto bastante de falar, a gente pode trazer aqui um episódio mais estruturado aí para falar um pouquinho mais aprofundado também desses temas, Diegão. Muito bom, Wellington. Legal, cara. Eu acho que é um tema super pertinente aí porque você trouxe, né? Agradeço você ter trazido essa ideia e ter trazido esse livro, que eu acho que é uma base fundamental aí, né? Pelo que você colocou para modelagem de negócios, e eu acho que ajuda também aos nossos telespecs que estão tendo o primeiro contato a entender um pouco desse universo. Né, que quando eu tive os primeiros contatos com esse universo, eu acho que me ajudou muito a abrir a mente. A gente começa a ver as coisas de outra forma, a gente começa a avaliar tudo que a gente vê, né? De repente, aquele vendedor que vem nos vender, aquele comprador que compra da gente, a gente começa a enxergar, como você disse aí, 360, e isso nos ajuda a ser mais criativos também. Então, espero que os nossos queridos telespecs tenham aproveitado, né, todo esse conhecimento para poder colocar em prática aí no seu dia a dia, e que aqueles que se interessarem que adquiram o livro, né, estudem, coloquem em prática, pesquisem na internet sobre o tema, né, a gente com certeza tem bastante conteúdo aí, né?